Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, Malaquias. Malaquias, vamos ler o capítulo 4 de Malaquias, capítulo 4 de Malaquias. Todos acharam, amém? Graças a Deus, podemos ler Malaquias. Diz assim a palavra de Deus, Malaquias capítulo 4, a partir do versículo 1. Malaquias capítulo 4, a partir do versículo 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. 3. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia te prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual vos prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos do juízo. 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e cira a terra com maldição. Amém e amém. Até o versículo 6, terminou o capítulo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, estarmos aqui, Senhor, para pregar a Tua palavra. Senhor, por favor, nos ilumine, nos capacite, nos oriente, para que possamos interpretar corretamente a Tua palavra e saímos daqui alimentados, abençoados, fortalecidos. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Oramos em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Malaquias, tá? Deixa a sua Bíblia aberta aí, não fecha ela, tá? Não fecha a sua Bíblia, deixa aberta no livro de Malaquias. O livro de Malaquias, se a gente for colocar um tema, o tema é o seguinte: Deus deseja adoração sincera. Deus deseja adoração sincera. Malaquias é o último livro da Velha Aliança. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. O livro que se inicia no Novo Testamento é Mateus. Então nós temos um período intertestamentário entre Malaquias e Mateus. É um período que os teólogos dizem que foram 400 anos de silêncio profético. Deus ficou em silêncio durante 400 anos. E depois Deus começou a novamente falar com a humanidade.
E aí a gente vai perceber que esse Elias que ele fala a gente vai ver para frente o João Batista, não é? Que começa como precursor, como aquele que veio trazer e divulgar que o Messias estava presente. E aí a gente vai ver que o livro de Malaquias se encerra com uma coisa, que Mateus começa com outra coisa, dando início exatamente àquilo que Malaquias deixou por encerrado, e o Novo Testamento em Mateus a gente vai ver que ele inicia exatamente com aquilo que ficou por ser dito, porque Deus assim o quis. Malaquias, como eu falei, é o último livro, a última mensagem do Velho Testamento, da Velha Aliança. Logo após, como eu falei, vem o livro de Mateus, e tem as páginas brancas da Bíblia, né? As páginas brancas da Bíblia, a gente fala, Deus, aquele que bota dedo aonde meu dedo entrar, aonde eu vou pregar, o dedo dele entra nas páginas brancas, e Deus não quer falar. É assim, até as páginas brancas da Bíblia tem mensagem, 400 anos de silêncio profético, está ali. Então, esse silêncio é quebrado, a gente vai ver daqui para frente, é quebrado por João Batista, que dá início, Deus novamente falando com a humanidade. Malaquias significa, o nome Malaquias significa mensageiro de Deus. Para alguns teólogos do passado, o nome Malaquias era um pseudônimo ou um apelido de Esdras, do profeta Esdras. E alguns teólogos até concordam com isso. Por exemplo, os pais da igreja, como Jerônimos, Orígenes e até mesmo Calvino, defendiam essa ideia de que era Esdras, né, apelidado de Malaquias. Mas pesquisando, a gente chega à conclusão que Malaquias é realmente um personagem histórico. Malaquias é um profeta, profeta pós-exílio, depois que o povo sai da escravidão, e ele é contemporâneo realmente de Esdras e de Neemias. Então ele é um profeta que realmente profetizou, e um homem que literalmente existiu, certo? Então, como estava o contexto histórico na época de Malaquias? Vamos recuar um pouquinho. Por exemplo, o tempo dos milagres tinha passado com Elias e Eliseu. Olha os continuistas aí, ó. Os tempos dos milagres tinha passado com Elias e Eliseu. O cativeiro babilônico deixou amargas lembranças. Era um tempo de apatia e sonolência espiritual. O povo estava realmente, na carne, realizando os desejos dos seus corações. Malaquias vai dizer para o povo que Deus está chamando para um confronto. Deus está chamando o povo para tratar com eles, falar cara a cara com eles, falar aquilo que ele quer e o que a situação que está acontecendo. E houve vários confrontos de Deus que Malaquias traz, um confronto com o povo. Veja aí comigo, por isso que eu pedi para deixar a sua Bíblia aberta. Malaquias capítulo 1, versículo 2. Malaquias capítulo 1, versículo 2. Olha só o primeiro confronto de Deus com o povo de Israel. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis em que nos tem amado. Aí ele vai contar a história do Isaú e de Jacó. É o Deus de Jacó. Deus amou a Jacó e aborreceu Isaú. Então o primeiro confronto, eles estão perguntando em quem que Deus está nos amando. Qual eles estão, né, interrogando Deus, qual é o amor que Deus tem dado para eles. Obrigado, irmão Geraldinho. Veja o que diz o capítulo 1, versículo 6. Olha o que diz o versículo 6.
O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? O povo não estava honrando a Deus. Ele diz: se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. O culto a Deus estava uma bagunça. O sacrifício oferecido a Deus era tudo animais doentes, que não prestavam. Então havia uma cobrança severa de Deus com relação ao povo de Israel nessa época. Veja o que diz o capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança. Veja o que diz do capítulo 2, versículo 17. Enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis em que enfadamos, nisto que pensais: qualquer que faz o mal passará por bom aos olhos do Senhor, e desses é aquele que se agrada. Onde está o Deus do juízo? Olha só o questionamento deles. Primeiro, eles estavam divorciando, casando com mulheres idólatras e largando a mulher do casamento, da aliança feita por Deus, porque o casamento é uma aliança, não é? Uma aliança que não pode ser quebrada. E eles estavam quebrando essa aliança e contraindo matrimônio com mulheres idólatras de outras religiões. Ainda no capítulo 3, veja outro confronto de Deus com o povo de Israel. Capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu vos tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de nos tornar? Olha o questionamento deles novamente, os confrontos, sabe? Eles estavam questionando Deus de forma severa, sem que Deus não fosse. A gente não pode questionar Deus. Deus está exigindo coisas que eles realmente deveriam estar fazendo. Veja o que diz o versículo 8, capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? No dízimos e nas ofertas. Quando a Bíblia fala que em dízimo e oferta, está falando somente de dinheiro. Eles estavam roubando a Deus no sacrifício, nos cerimoniais, no culto. Eles estavam levando o pior que tinha para sacrificar a Deus. Os sacerdotes daquela época, eles, em vez de estar abençoando o povo, eles estavam amaldiçoando o povo, porque eles não estavam realmente levando o povo a uma verdadeira adoração. Era essa a situação na época do profeta Malaquias. O povo não estava prestando um culto verdadeiro a Deus. Os sacerdotes estavam trazendo maldições ao povo em vez de bênção. As famílias estavam correndo perigo, as famílias, não é? Por causa do cônjuge, do cerimonial idólatra com outras pessoas, servindo a outros deuses. O casamento, e Deus, né, no livro de Malaquias, a gente percebe que Deus odeia o divórcio. Deus não quer o divórcio para o povo dele. Deus quer que realmente aconteça que o casal, né, até que a morte vos separe. E Deus chama o povo à restauração. Deus mostra a perversidade do povo. Deus mostra como eles estavam. E eles questionando a Deus de forma veemente, não é? Estão acusando Deus de injusto, estão acusando Deus de falta de amor, estão acusando Deus de várias coisas. Assim estava o povo daquela época.
na época de Malaquias. E Deus mostra a eles, né, todas essas situações, e agora no capítulo 4, do qual a gente vai nos prender para tentar interpretar, capítulo 4 vai tratar do juízo e bênção para aqueles que o servem. Capítulo 4 é o último confronto de Deus. Deus já havia confrontado o povo, agora no capítulo 4 é o último confronto. O povo tinha chamado Deus de injusto, o povo tinha chamado Deus de omisso, e agora chegou o dia do juízo. E esse dia revelará a destruição dos ímpios. Para o justo, Deus é fogo que purifica. Nosso Deus é um fogo consumidor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 29, fala isso. Nas Escrituras, o fogo é associado ao julgamento, visto que é um símbolo da ira de Deus. Pedro diz que Deus tem reservado um juízo de fogo para esse mundo, e o inferno é comparado a um lago de fogo. Então, meus queridos irmãos, Malaquias diz que não ficará raiz nem ramo, será uma destruição total. Ninguém ficará impune do juízo de Deus, ninguém poderá se esconder, não haverá suborno ao juiz, nem mudará a sua sentença. E ele vai dizer que os soberbos serão condenados. A soberba é um sentimento que pode fazer esconder atrás aparências de fachada, pode fazer colocar muitas coisas escondidas no nosso coração, colocar máscara, quando a gente não está sendo verdadeiro, transparente, quem você realmente é. Cuidado com a soberba do seu coração, cuidado com a altivez, cuidado com o orgulho. Se tem uma coisa que Deus abomina e condena veementemente, é o orgulho do nosso coração. Então, porém Deus conhece, pois Ele julgará os segredos dos nossos corações. Ele julgará os segredos dos corações dos homens. E esses homens que são entregues a toda sorte de pecado, né? Esses homens que são entregues a toda forma de prazer, que vivem à vontade, fazem a vontade da carne e dos pensamentos, esse tipo de julgamento é lá dentro do nosso coração, no nosso subjetivismo, lá no nosso sentimento, na nossa vontade, no nosso desejo. É lá que vem o juízo, é lá que Deus vai cobrar, porque Deus conhece o íntimo do nosso coração, Deus conhece os segredos mais profundos da nossa alma, aqueles segredos que a gente não conta para ninguém, mas que Deus revela e Deus conhece, e Deus quer tratar conosco. Não tem como ser desonesto diante de Deus. Aliás, aonde que a gente tem que ser mais honesto é com Deus. É colocar para fora, é colocar para Ele os nossos sentimentos, os nossos aborrecimentos, os nossos desejos, as nossas maldades, as nossas fraquezas, e falar: Deus, olha, eu estou assim. Eu não quero ser um crente fingido, eu não quero ser um crente que usa máscara, eu não quero ser um crente que esconde-se diante das pessoas, e não tem como esconder-se diante do Senhor. Então Deus envia mensageiros. Em cada período da história, Deus envia mensageiro para chamar o povo ao arrependimento. Antes que venha o juízo, Deus sempre vai cobrar do povo. Antes que venha a condenação, Deus vai falar: vai vir condenação, mas há esse caminho pelo qual vocês podem sair debaixo da condenação. Vai haver condenação, mas vocês podem se arrepender dos seus pecados e sair fora dessa condenação, sair desse juízo. Deus sempre dá oportunidade ao povo, à pessoa, de se arrepender e procurar o caminho, né, da bênção, do arrependimento.
Malaquias, aí já é algo estranho, porque Malaquias vai falar do profeta Elias, não é? Ele diz, eis que, olha no versículo 5 do capítulo 4, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Como entender esse versículo, não é? É difícil de entender essa afirmação, porém, os teólogos estudiosos dizem que Deus enviou Elias. O Elias que ele está se referindo é o Elias do passado, né? Elias que enfrentou Acabe, que enfrentou Jezabel, que enfrentou 450 profetas de Baal, os Baalins, não é? E mandou que o Senhor descesse fogo do céu, e enfrentou e ganhou aqueles deuses, não é? Dos filisteus, do qual Jezabel era sacerdotisa, e Acabe, que era um rei de Israel, que foi o pior rei que Israel teve, mas Elias os enfrentou. Elias foi lá, Elias teve coragem de ir no palácio e enfrentar aqueles homens, e Elias faz um desafio. O Deus verdadeiro vai mandar fogo do céu, e a gente conhece a história, não é? Que Elias, Deus respondeu a sua oração e mandou fogo e queimou o sacrifício e lambeu até a água que eles colocaram lá diante do altar. Então Elias, que confrontou a nação de Israel no tempo de apostasia, na época do rei Acabe, como eu falei, não é? Enfrentou os Baalins. Elias, agora nós vamos para o Elias do Novo Testamento, do qual Malaquias está falando. O Elias do Novo Testamento, segundo os teólogos, e a gente pode provar isso pelos alguns textos, que o Elias do Novo Testamento é João Batista. João Batista, que veio como precursor, preparando o caminho para Jesus. Diz os teólogos que João Batista é o Elias que veio, não o Elias, sabe, verdadeiro, que foi arrebatado para o céu, em pessoa. Ele veio no poder de Elias, e os textos comprovam isso. Querem ver uma coisa? Abra aí, deixa que eu abra aqui. Mateus capítulo 1, versículo 14, diz assim: não, perdão, Mateus capítulo 17, versículo de 10 a 13, diz assim: e os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias veio primeiro? Versículo 11. E Jesus respondendo disse: na verdade Elias veio primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também, padecer o Filho do Homem. Aí versículo 13, olha só: então entenderam os discípulos que ele falaram de João Batista. Mas tem mais texto aqui também. Você pega Lucas capítulo 1, (16 e 17), versículo 16 e 17, está lá: e converterá muitos dos filhos a Israel, o Senhor seu Deus, e irá diante dele, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e aos rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Então, os textos provam que não era o Elias propriamente dito, mas era o poder de Elias, da autoridade de Elias, da intrepidez de Elias, que seguiria a vida de João Batista. Então, nas reformas protestantes, por exemplo, Elias foi, a gente pode dizer que Elias foi Lutero, foi João Knox. No século XVIII ele foi
John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards. Então hoje, todos que se levantam para pregar o verdadeiro Evangelho, no poder do Espírito Santo, e chamar o povo ao arrependimento, vem no poder do qual foi investido a Elias no passado. É essa analogia, é essa comparação. Estão entendendo, meus irmãos? Veja o que diz o versículo 4. Aliás, o versículo 4. Não, aliás, versículo 4, diante. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe escrevi em Horebe, todo Israel a saber, estatuto de juízo. Eis que vierá o profeta Elias, antes que veio o grande terrível, disse o Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra em maldição. Eu acho essa passagem maravilhosa. Meu coração é convertido aos meus filhos. O coração dos meus filhos é convertido a mim. Estão entendendo isso, essa profundidade? Eu tenho que estar convertido aos meus filhos. Meu amor pelos meus filhos é incondicional. Eu não posso botar condição para amá-los. Eu não posso comparar meus filhos a outras pessoas. Meu filho é meu filho, não existe ex-filho. Seja ele quem for. E quando você converte seu coração ao seu filho, é algo maravilhoso, é algo de Deus, é algo que precisa ser feito, é Deus trabalhando conosco, é as famílias, é na família que Deus trata, Deus fala, porque o Evangelho começa no lar. Se o Evangelho não funcionar no lar, não funcionará em lugar nenhum. E a mais bela expressão do Evangelho está na família, onde os pais entendem os filhos e têm tempo para eles, onde os filhos, cercados de amor, crescem no conhecimento do Evangelho, da graça de Cristo. A transformação do povo precisa começar na família. A igreja é composta de família. A conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, significa mais do que acabar com os conflitos de gerações. Essa conversão de pais aos filhos implica em uni-los a Cristo. Jesus veio unir famílias, os laços familiares. Os laços familiares são sagrados diante de Deus, é eleito sem mácula. Pais convertidos aos filhos dão mais valor aos filhos do que ao sucesso profissional deles. Tem mais prazer em passar momentos com os filhos. Pais convertidos aos filhos criam-os na admoestação aos filhos, amam os filhos incondicionalmente. Estão entendendo, meus irmãos? Não adianta eu ser missionário e ganhar o Brasil, ganhar não sei quem, ir lá, ganhar muitas almas, mas se meus filhos não estão sendo ganhos, se eu não estou sendo missionário em casa, se eu não estou levando o Evangelho aonde eu devo iniciar minha vida missionária. Os irmãos sabem que eu tenho uma filha que me deu um problema durante 13 anos, mas meu coração estava convertido nela. Eu estava na lama junto com ela. Eu estava nas trevas junto com ela. Eu estava lá correndo risco de vida junto com ela. Eu estava lá, embora eu não fazia tudo que ela fazia, claro, né? Era diferente, a graça de Deus estava comigo, mas eu estava lá, chafurdando na lama junto com ela. Estão entendendo o que é isso? Já pararam para pensar exatamente a profundidade que é o coração convertido aos filhos, filho convertido ao pai? É algo profundo.
é algo inexplicável, é algo invisível, é algo que só aquele que viveu sabe exatamente o que é chorar de madrugada. Não tem mais o que falar com Deus, não tem mais palavra nenhuma para pedir a Deus, é só lamento, é só choro, é só lágrima. E saber que a situação não está mudando, que as coisas não estão indo, as coisas não estão indo à frente, não é de acordo com aquilo que eu queria, como Deus trata, como Deus fala, é a medicina do céu, é Deus tratando conosco, é algo profundo no nosso ser, é algo inexplicável, que só aquele que viveu pode exatamente entender isso, é duro. Quando os nossos filhos vão para caminhos pelos quais a gente não criou eles para ir, quando a escuridão tomou conta do coração deles, quando o diabo patolou ele de uma tal forma que ele não tem como sair, quando é um caminho sem volta, quando pessoas falaram, esquece, você já fez o que podia, abandona, vai embora, não é mais responsabilidade do é sim, vai ser até quando Deus me levar. Meus filhos são meus corações estão convertidos a Deus. Pode ser eles quem for, pode estar trilhando o caminho que for. Jamais, sob hipótese alguma, a gente pode abandonar os filhos, meus irmãos, é porque a Bíblia está dizendo para a gente: converta o seu coração aos seus pais, pais, converta o seu coração aos seus filhos, vivam para a glória de Deus, vá até a última gota, vai até a última resistência. Eu sei que às vezes a gente não tem nem mais palavras, é só choro, lamento. Vai acontecer coisa pior, vai acontecer um terrível. Vai acontecer, não vai não, porque o joelho está ali, a lágrima está ali, Deus está com você, a obra vai ser feita, o Senhor está nessa empreitada com você. Você não está sozinho, o barco não vai afundar, as lágrimas estão sendo colhidas, Deus está enxugando as lágrimas da sua alma, do seu coração. E aí, meus irmãos, os milagres acontecem. Deus se faz presente. Deus acalma o coração. A pressão pode subir. O colesterol pode subir. A glicose pode subir. Não importa. O importante é que lá na nossa alma há uma pacificação. Há algo de Deus cuidando da nossa família. Os laços familiares, meus irmãos, são sagrados diante de Deus. Nós devemos amar os nossos filhos incondicionalmente. Não coloque condição. Não compare os seus filhos com outros. Não fala, filho de fulano é melhor do que o nosso. Olha lá, meu filho não faça isso. Não comparemos nossos filhos com outras pessoas. Pais convertidos aos filhos, mantenha a conversa franca, aberta para qualquer assunto. Os filhos, vendo o procedimento dos pais, eles se convertem ao coração dos pais, no temor, no respeito, em Cristo, e eles cuidarão dos pais. E os pais que cuidam dos filhos, vai chegar a nossa época da inutilidade, vai chegar a nossa época em que, se Deus não nos levar agora, para dentro da ilha, vamos colocar meu pai para pegar sol. Vou tirar meu pai, não me esquece do sol, para o sol me torrar. É isso. Começa no lar. Começa no culto doméstico, começa lá com seu pai, com seus filhos. Tenha uma conversa verdadeira, franca com ele. E aí, queridos irmãos, o Evangelho, sendo vivido assim,
ele é alcançando todas as ovelhas de Cristo. O Evangelho vai alcançar todas as ovelhas de Cristo, então virá o fim. O juízo de Deus será implacável para os zombadores, mas os justos triunfarão, a verdade triunfará. O Antigo Testamento, a antiga aliança, através do livro de Malaquias, diz que Jesus vem. No Novo Testamento, ele chegou. No Antigo Testamento, no livro de Malaquias, termina com maldição para os desobedientes. No Novo Testamento, essa maldição está em Cristo, que se fez maldito em nosso lugar e nos trouxe bênção. Que caminho devemos escolher? Bênção ou maldição? Vida ou morte? Você pode entregar a sua vida a Cristo e receber dele um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, um novo lar. E o melhor de tudo, qual é? A vida eterna. O juízo virá. E o livro de Malaquias está falando de Jesus, está falando desse juízo. Está falando de João Batista que veio, e Jesus também, que já veio, já morreu, já ressuscitou, está ao céu, e prometeu que voltaria. Nós estamos aguardando o tocar da última trombeta. A última trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transladados num abrir e fechar de olhos. É isso que a Bíblia fala. E aí eu quero terminar, meus irmãos. Qual é a conclusão? 3 aplicações que eu quero fazer. Primeiro, a única forma de acabar com a maldição é receber as bênçãos de Cristo. A única forma de acabar com a maldição que está sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre o pecado, é através do Calvário, através de Cristo. Ele se fez maldito em nosso lugar. E o livro de Malaquias fala sobre isso, sobre a maldição. E nós não somos mais malditos diante de Deus exatamente por causa de Cristo. Segunda aplicação, Deus está nos chamando a uma restauração, uma vida abundante em seu Filho Jesus. Deus está nos chamando para uma comunhão maior, para uma entrega total, para uma verdadeira adoração. Deus está falando isso. Será que você compreende? Será que você entende que você precisa entregar a Deus corpo, alma e espírito? Ou corpo e alma, não importa se é dicotomia ou se é tricotomia. Já fez essa escolha de buscar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração? É isso que Deus está esperando da gente. Terceiro, e aí eu termino. Deus está nos cobrando, olha só, eu acredito que os dias de hoje também, Deus está nos cobrando um culto cristocêntrico. Deus está nos cobrando uma verdadeira adoração, seja ela na congregacional, seja ela na família. Deus está nos cobrando um culto que verdadeiramente o adora, o louva, que ele tenha renascido, que ele seja o Senhor, que ele seja a majestade, que ele seja glorificado por toda a nação, porque ele estava prestando culto e Deus estava aborrecendo a Deus. Era um verdadeiro pecado o culto dele. Não estava dando honra a Deus, não estava glorificando ao Senhor. E hoje, será que nós estamos glorificando ao Senhor? Será que nós estamos verdadeiramente adorando a Deus? Será que a nossa vida é um altar de Deus, no qual Ele possa derramar fogo
O fogo para o cristão é para purificar, para limpar, não é fogo de juízo. Fogo de juízo é para o mundo, é para condenação, é o fogo da ira de Deus, mas o fogo que vem do fogo de Deus é para trazer pureza, para arrancar do seu coração, da sua alma, dos seus sentimentos, aquilo que está te afastando de Deus, aquilo que está interrompendo você de receber a bênção. Então, o Espírito Santo, o símbolo dele é fogo. Deixa ele atuar na sua vida como fogo, abrasador, purificador, que te dê ânimo, te dê ousadia, intrepidez, força, galhardia, amor, dedicação, que você faça da sua vida um verdadeiro fogo ambulante, fogo de Deus, para queimar paz, para queimar pecado. Estão entendendo, meus irmãos? Amém? Deus está cobrando da gente o verdadeiro culto. Deus não quer sacrifício de animais doentes. Deus quer você hoje. Deus quer a sua alma. Deus quer dedicação. Que Ele nos abençoe. Que o Senhor possa tratar conosco, no nosso coração. Amém? Raíssa, peraí, eu não pego dá uma parada aí. Vamos lá, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós conseguimos estar aqui. Obrigado por cada filho de Deus. Aqui no Senhor, eu acredito.